Não tá dando certo, gente. Não tá dando. Eu sinto que nesse processo de emagrecimento, o que eu mais preciso é estar comprometida e sentir que dentro de mim o desejo de fato buscar o emagrecimento. Mas eu acho que existe tantas pendências na minha vida a ser resolvidas que a impressão que dá é que eu não consigo me dedicar 100% a isso. Embora eu saiba que os frutos serão ótimos, né? Mas mesmo assim, não tá dando certo para mim. Existem fases onde eu consigo ser muito produtiva e fazer muitas coisas, e eu estou vivendo uma fase contrária a essa. Essa fase onde eu não quero me movimentar, eu não quero cuidar da alimentação. Eu sinto que é como se eu estivesse sempre cansada. Não a parte física, porque realmente, como eu falei para vocês, eu sinto que a minha vontade é sempre de estar parada. Mas é aqui a minha mente. A minha mente ela tá muito cansada. Tá mesmo. Eu fiquei pensando se existe algumas crenças limitantes aqui na minha mente que me impeça de buscar um estilo de vida saudável. Como vocês sabem, eu já falei muitas vezes aqui no canal, quem me acompanha deve ter visto alguma coisa assim, onde eu falei que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar conteúdos diferentes que possam me ajudar a melhorar alguma coisa na minha vida. Porque eu sinto que agora as coisas não estão legais. E sabe, eu fiquei pensando, poxa, ao meu redor tá tudo bem, tá tudo ok, eu tenho uma casa, eu tenho um relacionamento saudável, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho família. Eu tenho algumas poucas amizades, mas tenho. Eu consigo observar que desde que eu comecei a me mexer para conseguir perder peso, eu fiz coisas que antes eu não estava fazendo. Então eu consigo me lembrar que antes eu não andava até a terceira casa, né? Pensa, são 3 casas, tal vizinha aqui, a outra. Na terceira casa eu já cansava e tinha que voltar para trás, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu vou na academia 3 vezes na semana. Eu sou a mesma pessoa que quando estava lá com 159 quilos, eu fui andar nesse mochilão pelo sul que eu e o Cleide fizemos e num único dia andei 9 quilômetros. Picado, com pausa, sim, mas eu fiz isso. Então isso quer dizer que eu andei quebrando barreiras e andei fazendo muitas coisas que antes eu não estava fazendo. Eu consegui perder 11 quilos, mas eu não sei quanto que eu tô pesando agora, mas talvez já não são mais 11. Talvez seja menos, porque o peso voltou um pouco. Só que mesmo assim, é válido dizer que eu consegui. Só que eu percebo que o processo tá lento. Tá lento e eu acredito que seja por causa de crenças limitantes, a autoestima que não é elevada atrapalha. Como eu não sou uma pessoa que eu tô me sentindo 100% bem, eu não tenho ânimo, gente. O ânimo aqui pro meu lado, eu não sei se eu tô sendo muito injusta, mas eu vou falar pra vocês, não existe. É tudo meio que mecanizado, sabe? Meio que forçado para eu fazer, porque eu realmente não me sinto animada. E eu sei que existe uma versão minha de muitos anos atrás que se sentia animada em sair para caminhar porque queria emagrecer. Eu vou contar uma história aqui para vocês. No tempo que eu e minha irmã não tinha muito conhecimento, né? Minha irmã morava aqui na minha cidade ainda. E a gente vivia nessa de querer emagrecer, e sempre fazendo coisas muito doidas para emagrecer, né? E aí tinha aquele gelzinho redutor e a gente passou na barriga, passou sacola de mercado e fomos caminhar. Até então, quando a gente tava caminhando, a gente sentia que suava tal, mas não fazia tanto barulho. E aí a gente resolveu correr. E quando a gente correu, gente,
fez um barulho, aqueles barulhos de sacola mesmo, que a gente precisou parar de tanto que a gente ria. Eu lembro dessa lembrança. Então, assim, tava sempre animada em fazer alguma coisa para emagrecer. Hoje, hoje não é mais a mesma coisa. Hoje eu não me sinto mais assim, né? E eu fico pensando quanto eu devo estar aqui me expondo, mas eu também penso o quanto deve ter alguém me assistindo e deve estar passando pelo mesmo que eu. E eu pensei seriamente em sumir, desaparecer do canal e dar um tempo para mim, para minha cabeça, para esse processo, porque parece que existem coisas que estão demandando atenção. Eu sinto aqui dentro de mim que precisa. E aí eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. E aí eu pensei em sumir para dar um tempo para mim. Mas eu também sei que existem pessoas que estão também procurando o caminho certo nesse processo. Eu li um comentário onde uma pessoa falou de uma forma que eu vou considerar como carinhosa. Que ela falou assim que ela começou o processo de perder 12 quilos. Então ela acha que eu não estou fazendo o suficiente. Eu falei que eu iria pensar com carinho sobre o que ela disse. E de fato, o que eu cheguei à conclusão é que é isso mesmo. Eu não estou fazendo o suficiente. Eu já fiz grandes coisas, se eu for comparar a quando eu estava simplesmente aceitando que a vida era assim, aceitando que eu estava engordando, sem me preocupar com a saúde, sem me preocupar com os malefícios disso tudo, só comendo o que eu queria, sem nenhuma limitação. Então, se eu for me comparar antes, como eu disse para vocês, eu consegui quebrar algumas coisas, né? Eu consegui quebrar aquela vergonha, aquele medo de ir pra academia no peso que eu tô, e tantas outras coisas que eu já vim falando aqui no canal. Mas eu realmente percebo que o meu foco, a minha vontade, o meu ânimo, ele não é o mesmo, né? Então, tá precisando de mais, tá precisando de muito mais coisas. E eu tô numa fase que, embora eu esteja indo na academia, eu sinto muito forte aqui em mim de não ir. Não ir, não comer saudável, comer o que eu quiser. É como se tivesse alguma coisa me dizendo assim: tá muito turbulento, tá muito caótico dentro de você, tenha um momento de alegria. O momento de alegria meu tá sendo comer, né? Tá sendo comer toda e qualquer coisa que eu queira. E o meu momento de paz é quando eu fico deitada na cama. E esses dias foi bem isso que aconteceu, gente. Na semana passada mesmo, eu passei dias e dias deitada na cama, hora dormindo, hora refletindo, hora pensando em procurar alguns conteúdos relevantes, assistindo algumas coisas. E aí eu cheguei à conclusão que aqui no YouTube tem diversas pessoas que estão falando sobre vários assuntos. Cada uma na sua versão, cada uma tentando provar a sua visão sobre aquilo. Mas podem reparar, às vezes esses conteúdos só falam do assunto, mas eles realmente não trazem algo que possa ajudar a transformar aquilo, né? A não ser algum tipo de vídeo onde é um médico falando alguma coisa assim. E aí eu percebi que eu muito busquei conteúdos que me ajudassem com isso, por exemplo, desânimo, a insegurança que eu fico sentindo aqui dentro de mim, o sentimento de incapacidade também que eu fico sentindo. Eu consigo enxergar grandes coisas que eu fiz, né? Grandes coisas assim, que eu vou considerar na minha visão, mas existem outros momentos onde parece que o que eu fiz não é o suficiente, não foi importante.
ou então que eu não vou ser capaz de repetir aquilo de novo. E eu digo para vocês que é em relação, por exemplo, a trabalhar, a empreender como eu fazia antes, né? Então, eu sinto que nessa caminhada eu realmente estou muito perdida e que eu preciso fazer como se fosse uma imersão, sabe? Uma imersão em algo que de fato me ajude nesse processo de emagrecimento. Então, volto a dizer, não é só exercícios, nem alimentação, né? É muito mais que isso. Eu acho que tem a ver também com amor próprio. É algo que não é 100% aqui pro meu lado. Talvez ansiedade e depressão sejam coisas que me atrapalham a prosseguir nesse ponto, sabe? De ter amor próprio, de querer cuidar de mim. Então, o meu processo realmente ele não vai ser igual a de outras pessoas que às vezes têm um humor elevado, sabe? Bom, eu pensei muito e uma coisa que veio na minha cabeça é que eu preciso de sabedoria. Eu preciso de novos conhecimentos, conhecimentos da qual eu consiga colocar em prática na minha vida e que talvez vai destravar esse processo de emagrecimento. Então, certa vez eu ouvi uma frase que dizia que a sabedoria e a maturidade, elas andam juntas. E isso é outro ponto da qual eu acho que eu não tenho, ou pelo menos não é compatível com a minha idade. Eu falo da maturidade. Então, eu acho que eu preciso desenvolver isso em mim. Tem a questão que eu sou uma pessoa que não consegue fazer as coisas sozinha, sempre precisa estar acompanhada de alguém. Isso parece que trouxe em mim um sentimento como se eu tivesse um pouco infantilizada, sabe? Como se eu não conseguisse viver a minha vida sozinha e precisasse depender de alguém. E embora eu seja casada, não quero que isso aconteça, sabe? Eu não quero estar assim. Eu não quero ser dependente de outra pessoa para realizar coisas na minha vida. Enfim, talvez o que eu tô falando aqui para vocês está ficando muito bagunçado. Mas é porque eu sinto que essas coisas estão me chamando a atenção, né? E carecem de algum tipo de mudança. Isso tudo porque eu idealizo uma Sara diferente, sabe? Uma Sara onde seja a mais independente possível, que consiga cuidar de si própria sem depender de ninguém. Qualquer ajuda externa que vier é uma ajuda realmente, mas não algo que seja determinante, que realmente precise disso, né? Então eu sinto assim, eu quero ser uma mulher diferente, mais madura, que cuide de si própria e que realmente reconheça o valor de se cuidar, porque é algo que realmente eu sinto que tá faltando aqui pra mim. Mas vamos lá, gente. Eu resolvi fazer uma troca, parar de assistir conteúdos do YouTube, que eu percebi que tem muita gente que até é bem novinha, cria um conteúdo, mas você vê assim que não é tanto que a pessoa ela tem toda aquela sabedoria. É como se ela estivesse reproduzindo vídeos de outras pessoas, sabe? Então, eu resolvi deixar os vídeos do YouTube de lado e agora fazer uma imersão em livros, em ler livros que sejam relevantes nesse meu processo. E aí, o que eu fiz, gente? Eu resolvi assinar o Kindle ilimitado e agora eu estou lendo o meu primeiro livro, que é o livro Crenças, de Ricardo Ventura. Ricardo Ventura, eu já acompanhava o canal dele antes, né? E assim, não que foi determinante eu ter assistido o canal dele. Na verdade, eu estava procurando sobre um livro que falasse sobre crenças limitantes. Porque eu pensei assim, quais são as coisas da qual eu sinto
que precisam ser melhoradas aqui dentro de mim. Eu pensei muito e tem a questão que eu sou uma pessoa que eu tenho medo com frequência, medo de fazer coisas sozinha, tenho a questão de insegurança, medo e insegurança andam sempre juntos, né? Tem a questão da autoestima também que não tá legal, tem a questão da obesidade mórbida, tem crenças limitantes que algumas eu já consegui identificar. Então eu acredito que todas essas coisas acabam se juntando e trazendo um resultado muito negativo para minha vida, fazendo com que eu fique estacionada, não só no processo de emagrecimento, mas em outras áreas também, como o trabalho, como eu falei para vocês. Então eu sinto assim, eu tenho muitos recursos, por exemplo, para começar a trabalhar. Tenho os produtinhos, tenho contatos de clientes, tenho rede social, tenho a internet que eu posso estar postando as coisas. Mas alguma coisa na minha mente, ela cria um bloqueio muito forte aqui em mim e eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Isso traz uma frustração muito grande. Então, eu resolvi começar a ler esse livro na esperança de que, conforme eu for lendo, alguma coisa vai se transformando em mim. Esse livro ele tem algumas estratégias, então eu pretendo usar essas estratégias comigo mesmo, né, nas minhas questões que eu sinto aqui que precisam ser mudadas. E a minha intenção é que eu vá lendo um livro atrás do outro. Não são livros físicos, até porque livros físicos têm um valor a mais, porque é impresso, chega em casa, né? São e-books, né? Então eu vou ler tudo pela internet mesmo. Mas, gente, R$19,90 é o que eu tô considerando que é o caminho para minha mudança, vamos dizer assim. Então, eu vou pagar por mês esse valor e vou ter acesso a vários conteúdos, vários livros completinhos, inteiros, para eu conseguir mudar alguma coisa aqui na minha vida, ou não só alguma coisa, mas várias coisas. Mas é isso. Esse é o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês. E eu pensei em não mais ficar mostrando esse lado que é difícil e complicado aqui para mim. Mas quem sabe eu fazendo essas estratégias, me livrando das crenças limitantes, aprendendo coisas novas sobre isso. Quem sabe esse não seja uma caminhada da qual seria interessante trazer aqui. Todo mundo tem algum tipo de crença limitante na mente. Então, é isso. Por mais que eu esteja ainda me abrindo aqui com vocês, me expondo, eu acho que é importante fazer isso um pouquinho. Mas eu queria também falar uma outra coisa que eu já ouvi muito falar, não aqui no canal, mas eu já vi em postagens, né, de outras redes sociais, falando sobre o seguinte, que a partir do momento que a pessoa expõe a vida dela, ela tá sujeita a receber qualquer tipo de comentário que ela tem que aceitar isso. Eu já vi isso muito. E eu realmente sou daquelas que pensa de uma forma contrária. Não é porque eu tô expondo a minha vida que eu sou obrigada a ler comentários desagradáveis, comentários negativos, onde são comentários que a pessoa é como se ela quisesse destruir alguma coisa aqui dentro de mim. Eu não acho que seja assim. Eu sei que a vida não é perfeita, onde só vai vir gente comentar de um jeito positivo aqui pra mim, né? Então, assim, a gente não tá vivendo um mundo perfeito. Mas eu acho que eu realmente não tenho que ver certos tipos de comentário. E eu vou dizer qual tipo de comentário, mas não que os mais suaves, eles devam ser feitos suaves com críticas pesadas, vamos dizer assim. Eu precisei apagar um comentário aqui e nem respondi a pessoa.
Vocês sabem que eu gosto de responder com várias emoticons e tudo mais. Mas eu recebi um comentário, eu não sei se o YouTube vai bloquear, poço de gordura. Esse foi o comentário. Então eu digo a vocês, precisa mesmo? Precisa mesmo esse tipo de comentário aqui? O que ajuda? Em nada. Mas também é aquela coisa assim, existe o comparar dos processos, existem pessoas que já escreveram que as coisas que eu tô falando são chatas. Eu também acho um pouquinho chato, mas é o que tá tendo por aqui. Então, eu sinto que eu preciso compartilhar. Porque eu sinto que eu tô numa jornada. Essas coisas fazem parte. E quando eu compartilho, é porque eu sinto que isso pode estar auxiliando alguém. Isso pode trazer algum tipo de start na mente da pessoa. Quando eu falo sobre crenças limitantes, isso pode trazer para a mente da pessoa que pode ser que ela tenha algo aí que está bloqueando ela de viver coisas boas. A crença limitante, gente, ela pode fazer até mesmo que a pessoa não consiga se relacionar com outras. Pode ser um relacionamento de casamento, ou pode ser de amizades, ou de frequentar lugares. Esse tipo de coisa acontece. Então é por isso que eu trago aqui e sempre falando na minha visão, nas situações de vida que acontecem aqui do meu lado. Além disso, além de repente ajudar algumas pessoas, tem a questão também que é uma válvula de escape para mim. Quanto mais eu falo aqui com vocês, mais eu vou refletindo sobre isso. Coisas que geralmente eu não falaria para quem, né, convive comigo. De repente uma amizade, alguma coisa assim. Não daria nem tempo, né, de pensar esse tipo de coisa. A realidade é diferente. Às vezes as conversas seriam sobre outras coisas. Mas é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. Não tá dando certo esse processo de emagrecimento. Eu sinto que eu preciso de organização aqui na minha mente e preciso também de uma paz e uma tranquilidade interna. Embora eu não esteja conseguindo dar o máximo nesse meu processo de emagrecimento, eu estou escolhendo não sumir aqui do canal justamente pelas boas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que realmente gostam do meu conteúdo, das minhas reflexões. E volto a dizer para vocês que isso não é desistência do processo. Isso é recalculando rotas novamente, escolhendo novas estratégias e tentando sair dessa paralisia que acontece para conseguir liberar mais ações nesse processo. E como me falaram nos comentários que eu penso demais, e realmente eu penso demais, gente. Mas um lado meu diz que é positivo. Se eu penso demais é porque realmente está demandando que eu faça isso, né? Para que no fim eu possa colher alguma coisa positiva em relação a isso. E a minha intenção é que no futuro eu não tenha mais tantas questões aqui na minha mente, mas que eu viva muito mais ações do que pensamentos, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, acha válido, deixa uma curtida, um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Então é isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!